tenho uma palavra de Deus para vocês. Quero ser um instrumento de Deus para vocês, tá bom? Porque Deus, o que eu vou falar com vocês é o que o Espírito Santo tem me falado. Então a palavra primeiro é para mim. Eu também quero desejar um dia de paz para todos vocês e também para aqueles que estão nos assistindo, né? Eu estava vendo ali, enquanto eu estava dando uma olhadinha, tinha umas 30 pessoas, pelo menos, ali conosco, de outras cidades, pessoal de outras cidades do Rio de Janeiro, até do Brasil. Então nós queremos estar completamente no temor do Senhor, porque não é fácil não. Na presença de Deus, nós temos convicção de que não há nenhum justo. Amém? E às vezes com alguns irmãos, eu conjugo o verbo pecar. Você já conjugou alguma vez o verbo pecar? Não sei se vai dar certo, mas eu vou tentar fazer com vocês. O verbo pecar, né? No presente do indicativo, é mais fácil, né? Então nós vamos tentar? Vamos lá. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Mais uma vez. Eu peco, tu pecas, ele, nós, vós, eles. Isso, muito bom. De vez em quando é bom fazer isso de manhã, principalmente se você vai para uma reunião. Faça isso, porque nós temos a tendência de achar que os outros pecam e que nós não pecamos. E quando você conjuga o verbo é muito bom, porque aí você vê quem você é. Eu começo logo contigo, né? Não é assim? Começa logo contigo. Eu quero ler um texto, Lucas, capítulo 15. A partir do versículo 11, o subtítulo aqui é a parábola do filho pródigo. Não sei quantas vezes você já ouviu essa mensagem, quantas vezes você já leu. Eu já li, eu não sei, né? Eu vou botar aqui centenas de vezes, para não ser exagerado. Tem gente que fala milhões, eu acho que milhões não deu, nem milhares eu acho que também não. Mas dezenas, eu já li, eu já ouvi sobre essa história do filho pródigo, filho gastador, compulsivo, né? O filho que gastou tudo que ele tinha. Eu quero crer que Deus, o Pai, Ele tem uma palavra libertadora para nós hoje. Exatamente isso que eu estou te dizendo. Porque muitas pessoas, elas, por ter conceitos e preconceitos, elas falam coisas que, assim, parece que não tem muita importância, mas tem coisas que influenciam a nossa vida. Nós sempre batemos aqui o que é a igreja, não é? Muita gente que está aqui hoje, de repente está nos assistindo, ainda usa termos como, hoje eu vou para a igreja, hoje é domingo. Eu cantava antigamente uma musiquinha lá atrás. Hoje é domingo, vou me aprontar, o meu vizinho convidar. Vamos lutar todos contra o mal, na escola dominical. Então, as músicas, elas vão influenciar o nosso entendimento e também a nossa oração e, às vezes, o nosso modo de falar. Então, muitas pessoas, elas falam, isso não tem muita importância. Mas tem uma importância tão grande quando você aprende que igreja não é um lugar, não é um prédio, mas igreja são pessoas. Como tem? Eu sei que esse entendimento é de todos. Todos sabem que igreja, que Jesus vai buscar a igreja. E quando fala que Jesus vai buscar a sua igreja, fala que ele vai buscar os prédios, ele não vai arrancar os prédios. As pessoas sabem disso, lógico, né? Não vai ser tão ignorante esse ponto. Mas a nossa forma de falar pode nos levar a um entendimento errado. Então, hoje eu quero que, da mesma forma como nós estamos sendo revelados, e precisamos corrigir,
primeiro a nós e depois ajudar os outros a não falar de forma errada, a entender aquilo que nós estamos falando. Isso é muito importante. Se isso acontecer, eu creio que, de fato, nós vamos estar sendo lavados pela palavra de Deus. Nós temos falado aqui sobre música, cânticos. A maioria dos cânticos que nós cantamos, não sei se é a maioria, né? São expressões assim, mas a maioria, muitas dessas músicas são baseadas na velha aliança. Então, tem muitas músicas que é cantada, que é baseada na velha aliança. Por isso que as pessoas ainda usam alguns termos como lugar, como se o lugar fosse esse lugar. Mas não é. Lugar é aqui dentro, a casa hoje. Qual é a casa de Deus? Nós somos a casa. Meu corpo é templo do Espírito Santo. Mas às vezes nós não usamos o templo. Quero chegar no templo e te adorar. Isso está errado. Isso está errado. O templo hoje não é mais aquele templo, ou de Salomão, ou alguns templos que existem. O templo é o meu corpo. Mas a gente canta muita música, eu tenho prestado atenção, muita música da velha aliança. E além de ser velha aliança, algumas pessoas que fazem músicas hoje, as letras, pessoas que não têm o entendimento, a revelação do que é a igreja, quem é o templo. Então, quando a pessoa ela faz a letra daquela a música, né, em si pode ser até inspirada, mas a letra ela acontece de acordo com o entendimento do autor. Eu não posso falar uma coisa que eu não entendo. Então, a pessoa vai fazer a música segundo o que ela entende. E muitas dessas pessoas que fazem música atuais, elas fazem música baseada no seu entendimento. Então, ela vai colocar uma palavra que vai refletir o que ela conhece, o que ela sabe. Então, é muito perigoso. E nós temos meditado nisso, a gente tem conversado, o presbitério tem falado algumas vezes sobre isso. Para as músicas, as letras que nós cantamos, para entender. Por exemplo, quando fala de altar, muita gente pensa que o altar é esse palco aqui. Ah, irmãos, eu fui lá no altar, eu consagrei minha oferta no altar. Isso aqui não é altar, isso aqui é um palco, um palanque. Você pode chamar o que você quiser, mas isso aqui não é altar. O altar antigo testamentário é bem diferente, era um lugar onde se queimava, se oferecia sacrifício. E ninguém traz nenhum cordeiro, ou de repente um bode, ou um boi, né, um novilho, alguma coisa. Vamos fazer um churrasco aqui. A gente não usa isso aqui não é uma churrasqueira. E lá era exatamente onde eles queimavam, onde eles ofertavam a Deus. Mas o nosso sacrifício já foi feito. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas quando você se refere ao altar, na cabeça de milhares e milhões, talvez bilhões de pessoas, ele está pensando aqui. Isso não é altar. Esse salão aqui não é igreja também. Então, nós precisamos ser renovados pela palavra de Deus. Não podemos nos conformar. E aí parece que às vezes você está falando, a pessoa, isso eu sei, mas esse mais é o perigoso. Então, aqui também nesse texto que eu vou ler, eu quero que seja revelador para você saber o que você é. O tema a gente tem que colocar um tema às vezes, né? Servos ou filhos? Servos ou filhos é uma grande confusão e muita gente vive como servo e outros vivem como filhos. Poucos, para mim, vivem como filhos. Mas é uma grande confusão que ocorre em nossa mente por causa da religião. Então, nós vamos ler agora a história de um filho pródigo. Mas não é só... Porque você já ouviu e o tema muito é batido nesse camarada aqui mais novo que se desviou. E quase não se fala no que ele ficou em casa. Mas eu quero enfatizar bem o que ficou em casa. Porque aqui se divide. Se Deus é o pai, aqui nessa parábola, e nós chegamos a essa conclusão, o filho mais moço é quem? O que vocês acham? Alguns de nós. E o mais velho? Alguns de nós também. Aqui não tem o terceiro filho, médio, o filho do meio. Aqui tem ou o mais velho ou o mais novo. São dois filhos, duas classes. Então eu quero que você pense nisso, tá bom? Vou ler.
Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. O pai. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a guardar o quê? Porcos. Ali, ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Alguns intérpretes falam às vezes, e ele comeu comida de porco. Não, ele desejou comer. Mas a verdade aqui é que não lhe dava, nem a comida de porco. Ele tinha a sua ração, por certo, que era o seu ordenado, alguma coisa ele ganhava para comer a sua comida, mas ele não comia fartamente a comida do porco. Então, graças a Deus por esse então. Você pode dar graças por esse então? Eu dou graças por esse então. Caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? Eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho, eu podia parar aqui, né, se fosse só minha intenção, só falar do filho pródigo. E essa parte aqui a gente lê porque tem que ler, né? Para terminar a história. Mas quase não se dá atenção a essa segunda parte aqui, ou ao filho mais velho. Ora, o filho mais velho estivera no campo. E quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se alegrou. Está aí assim? Na minha não está também não, eu só fiz isso para provocar você. Mas diz aqui, ele se indignou, ficou irado. Ele ficou irado e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, meu irmão, é isso que está aí? Não, ele disse: esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão, não meu filho, mas esse teu irmão, estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Glória a Deus. História bonita, não é? Ô, história bonita, maravilhosa. Mas essa história também pode ser que tenha uma conotação triste. Se você olhar o filho primeiro, mais novo, ou melhor, o mais novo, a volta, a restauração é muito bonita. Mas se você ver o comportamento do mais velho,
É uma história triste, é ou não é? Se você escrevesse, de repente você ia escrever melhor do que está aqui. Não ia? Nós temos essa capacidade de dar um final feliz numa história. Mas aqui o final foi um final triste, de repreensão. Eu não sei como é que ficou realmente o final. Porque depois que o pai fala e tudo, eu não sei se ele entrou, eu não sei se ele continuou fora da festa. Não diz o final desse filho. Mas a verdade é que essa história tem duas conotações. Pode ser uma alegre e pode ser uma triste também. E eu quero perguntar a vocês o que vocês acham que uma pessoa se desvia. Porque nós temos muitos desviados. Alguns aqui já se desviaram. Por que uma pessoa se desvia dentro de uma conotação? Claro, não vai dar para você falar no grupo menor, te dá até oportunidade. Se der aqui, aí um fala um negócio, fala outro. A gente não sai daqui menos de 2 horas da tarde, eu não gostaria que isso acontecesse. Então, é uma pergunta só para você pensar. Bem, aquele rapaz, ele devia morar numa fazenda, no interior. Parece, né, pelo tipo da história, que era um interior. E ele devia viver uma vida muito rotineira. Sabe aquela coisa que acontece todo dia? Acorda de madrugada para tirar leite do gado, dá comida para os porcos, não, que ali era judaico, então não tinha porco. Depois que ele passou a alimentar porco. Mas dá comida para os animais, arar a terra, semear, colher. Essa é uma rotina da fazenda. E como os judeus, eles tinham o sábado, que era de adoração, que eles tiravam para adorar a Deus em família, onde todos descansavam, né? Era um preceito do Senhor para Israel. Então era essa vida, era de de domingo a segunda, né? Domingo a sexta, essa rotina. Sábado era um pouquinho diferente, onde eles estavam juntos, descansando, era o descanso. Mas era esse tipo de vida. E quando você conversa, às vezes, no interior, lá no sertão, com as pessoas, a maioria assim, os jovens, eles gostariam de vir no Rio de Janeiro. E alguns, inclusive, se dedicam a isso, porque pensam assim, poxa, quem sabe um dia eles vão nos levar ao Rio de Janeiro. Na cabeça deles iam ao Maracanã, e as praias do Rio de Janeiro, Copacabana, e muita gente do interior seria um grande evento na sua vida. Muitos têm esse desejo. E as pessoas do interior, elas vivem assim, desejando ir para as grandes cidades, conhecer as coisas que existem. Por causa da televisão que mostra, né, os lugares bonitos, aparentemente bonitos. E aí elas têm esse desejo. Então esse rapaz começou a viver uma vida de rotina e ele desejava conhecer outros lugares. Tem alguma coisa errada nisso? O que vocês acham? É pecado? Não, assim, não é pecado. Você querer conhecer algo novo, um lugar diferente, viajar, não é pecado. O grande problema aqui é que esse poder de decisão ainda não era dele. Ele não tinha esse poder de decisão. Até porque quando alguém dá uma herança, geralmente é quando a pessoa morre, não é isso? Quando a pessoa dá, claro que existe, no mundo ocidental, algumas pessoas podem dividir até a herança antes de morrer. Mas não naquele mundo, no mundo oriental, naquela época, era uma grande ofensa se isso acontecesse. Dizem que tem uma tradição até que um filho que fizesse isso estava arriscado a ser apedrejado. Porque a lei era muito clara do filho que não honrava o seu pai. Havia apedrejamento, muitas vezes. Então, ele é intrépido, esse rapaz. Eu gosto dele porque ele é intrépido. Eu gosto dele porque ele falou com o pai. Ele sabia qual era a identidade dele. Ele sabia que ele era filho. Que ele fala, pai, o que ele pediu para o pai? Me dá a minha parte na herança. Esse cara era filho. Ele tinha uma mentalidade de filho. Talvez aqui pelo texto a gente vê que ele não usou bem essa revelação que ele tinha, essa intimidade que ele tinha com o pai, porque jamais alguém falaria isso para o pai. Mas ele parece que era um filho corajoso. Ele expressou o que ele estava pensando, o que ele estava desejando, o que ele queria. Diferente de muitos que não fazem isso. A pessoa se desvia por causa desse desejo
de, às vezes, querer experimentar algo diferente. Às vezes, a vida cristã, a igreja, a família, ela é muito rotineira, ela anda naqueles mesmos passos sempre. E a pessoa chega uma hora que ela fala, principalmente quando chega a adolescência, a juventude, ela sente esse desejo porque ela começa a estudar, ela vê os colegas, o que eles fazem, ela vê na faculdade, vê a liberdade que essas pessoas têm, entre aspas, e ela então, ela se coloca e vê a sua vida, a vida rotineira, que parece que não tem muita graça. Domingo eu vou para a reunião, quinta-feira tem a reunião do grupo, estudo, aí meu pai fala para orar, para ler a palavra, e às vezes você nem vê ele fazendo isso, porque a maioria dos pais, eles não têm uma prática naquilo que eles sabem, mas não praticam. Uma grande parte dos pais é assim, das famílias. Não cultuam, adoram a Deus em casa como família, murmuram, reclamam do governo, reclamam da igreja, das pessoas que, às vezes, é um pastor ou um líder, reclama na cara de pau, e o filho está ali, ó. O filho está ouvindo tudo. Então, aquela hipocrisia contamina o filho. E ele se sente mal de estar com pessoas que o seu pai, a sua mãe, muitas vezes, olha que muitas vezes. Eu lembro do testemunho do L. Brum, que a esposa dele contou para a Ana Rita, disse, olha, nós não costumávamos conversar problemas da igreja, dos irmãos, na frente dos nossos filhos. Mas a maioria não quer nem saber, bota dentro do carro e já vai conversando. E vai reclamando. E quando vai embora, da mesma forma. E aqueles cânticos, viu como é que era e tal? E o filho está ouvindo. Ele está ouvindo tudo. Você não tem como botar, né, aquele negócio no ouvido e ficar conversando por microfone assim bem baixinho. Não tem. Ele está ali no carro, ele está ouvindo. Ele está em casa, ele está ouvindo. Então, eu perguntei lá no grupo, eu perguntei quantos tinham referência de pai agradável, sólida. Quantos tinham um pai que eles podiam falar assim, meu pai foi pai mesmo. Meu pai brincava comigo, meu pai me abraçava, meu pai me beijava, meu pai me levava para fazer as coisas. E foi mais ou menos 90%, assim, em termos de percentual, 98%, que ali só tinha uma irmã, na média de umas 15 pessoas, ou 20 que estavam lá no grupo, uma irmã que falou, não, meu pai, poxa, foi gente boa. E um garotinho ainda, um adolescente que estava lá, então eu deixei ele de fora. Então eu coloquei 98%, mas todos não tinham um referencial de pai que fosse um pai, no bom conceito da palavra. Então imagina você o seguinte, quando Deus ele é apresentado como pai, qual o referencial de pai que você teve, de que você foi formado? A Bíblia fala, né, que nós tínhamos os nossos pais terrenos, que cuidavam de nós da forma que eles sabiam. Olha, e se eu perguntar aqui hoje, até de você, né, você que está aqui na frente, que é lá de Petrópolis, está nos visitando hoje, ele estava me contando a história dele, meu Deus, tem misericórdia do pai. Um dia ele pode até falar isso para vocês, já falou para alguns, que o pai queimou a mãe na barriga, ele estava na barriga, né? Batia, espancava, abandonou. Imagina queimar uma mulher grávida. Vocês já imaginaram isso? Depois vocês contam com ele que você vai saber. Ele tem até hoje marcas dessa experiência negativa que ele teve. Olha que pai. Agora imagine esse rapaz, quando alguém pregou para ele e disse para ele que Deus era pai. O referencial que ele tinha é do pai dele. E o que o pai dele fez? Quis matá-lo. Abandonou. E ele é um exemplo que ele está aqui sentado na frente, aí eu usei ele como exemplo. Mas todos nós temos uma experiência. Eu não vou perguntar para não expor ninguém, também não é a intenção. Mas eu acredito que assim como no meu grupo, que eu perguntei, qual o referencial que você tem do seu pai terreno, a maioria, como foi lá, a maioria aqui, não teve um referencial positivo de
pai. Não teve quando seu pai já morreu, mas se o pai está vivo ainda não tem. Muitos não têm. Quando você pensa no teu pai, e muitos falam assim, pô, eu nunca vou querer ser como meu pai. Alguém aqui, é possível que tenha. Não precisa responder também, levantar a mão, nada disso. Muitos podem ser, eu queria ser como meu pai. Queria imitar a fé do meu pai, o amor dele, a dedicação dele por Deus, pela obra. Eu gostaria de ser. Olha, eu acredito, aí você sabe o que eu estou falando. Ó, por exemplo, eu não tive um pai não de mau caráter. Meu pai não tinha um mau caráter. Mas meu pai não tinha tempo. Por uma necessidade, nós éramos pobres. Então ele trabalhava de dia e de noite. Era de dia e de noite. A lembrança que eu tenho do meu pai é que eu encontrava com ele às 6 horas mais ou menos da tarde. Quando ele chegava em casa, ele jantava, a gente via o Zorro, aquele Zorro do Sargento Garcia, lembra? Sargento Garcia, aquele Zorro do Dom Diego, até morreu aquele ator, eu ouvi dizer. Aí a gente via o Zorro, nesse horário, juntos, ele tomava um banho, jantava e partia de novo, porque ele era de dia, ele trabalhava em obra, era carpinteiro, e à noite ele era guarda noturno, ele ficava segurança de uma loja aqui em Campo Grande. Então, domingo era o dia de descanso nosso. Só que no dia de domingo ele arrumava um biscate. Para quem não sabe, né, de repente biscate em algum lugar pode não ser uma boa palavra. Ele arrumava um trabalho para fazer no domingo, para entrar mais um dinheirinho. Então, o domingo que era para a gente estar junto, ele não podia. Então, não por culpa dele, era uma necessidade que ele tinha. Ele não trabalhava para ficar mais rico. Ele trabalhava para a gente não passar fome. É diferente. Tem gente que trabalha muito, mas é para ficar mais rico. Porque já tem o suficiente, poderia se contentar, né, em ter o que comer, o que vestir, fique alegre, tem o contentamento. Mas tem gente que trabalha muito, estuda muito, mas não é para suprir as necessidades, mas para ter mais abundância. Isso também é um fator negativo na atual conjuntura que a gente tem, que o homem e a mulher trabalham. Nós temos o caso daquela menina, que agora vai até ser solta agora, aquela branquinha lá do sul, lá do São Paulo, Richoff. O nome é alemão, né? É meio estranho esse nome. Mas ela matou, né? Ela organizou aquele crime de matar o pai e a mãe e de gente que tinham profissões boas. Eles tinham uma condição financeira muito boa. Por que ela matou? Não sei, né? Eu não sei exatamente o motivo. Mas uma coisa é certa, isso tem acontecido muito hoje. Isso tem acontecido. E pessoas de condição, não é gente pobre que está roubando em casa para fumar, cheirar crack. Não é nada disso, é gente de condição. Então, meu pai, eu não tive meu pai por causa disso, dessa situação. Então, a minha dificuldade com o Pai do céu é disponibilidade. Muitas vezes eu achei que ele tinha coisa mais importante para fazer. Isso batia muito na minha cabeça. Pô, tem tanta coisa para Deus fazer, meu irmão. Tem guerra, tem fome no mundo, tem gente com câncer, tem um montão de coisa. E aí eu me sentia assim sempre para depois, entendeu? Esperar uma oportunidade para estar com meu Pai do céu. E o que o teu pai foi na tua vida, isso pode influenciar na tua vida com o Pai do céu. O teu comportamento, muitas vezes, se explica pela história que você teve com o teu pai. O pai é muito importante. Você tem pai aqui, hoje? Claro que tem, né? Mas você é o referencial. Você vai ser o instrumento de Deus para representar Deus na terra. E o teu comportamento pode ser positivo ou negativo. E a maioria é negativo. A maioria é negativo. Aqueles pais que dizem, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Ordens absurdas. Ordens completamente que não vai ter nenhum resultado positivo na vida de um filho. É exatamente assim. Uma grande parte aqui não conheceram os seus pais. Filhos de mãe solteira, que chamaram. Isso arrebenta qualquer um. Fala assim, agora vem aqui na frente os filhos de mãe solteira. Tem gente que até é filho de mãe solteira aqui, mas não vai vir aqui na frente. Porque isso dói quando alguém fala isso.
O Franco conta, né, que quando falava, né, nome do pai, aí na certidão dele, desconhecido. Dia de reunião dos pais na escola. Cadê teu pai? Tudo isso foram formações, experiências, que foi destruindo a sua vida de filho. Porque o teu pai não foi um referencial para você. E outros por outros motivos, né? Bem, mas esse filho novo aqui, ele abriu o coração dele, falou, pai, é parte, me dá a minha parte nesse negócio. E aqui a conversa é muito curta, mas não foi assim, só isso. Muito curta. Ele deve estar falado, eu não aguento mais, isso aqui é chato pra caramba, eu não aguento mais sentir cheiro de cocô, de boi, eu não aguento mais lavar o curral, limpar, eu estou cansado dessa vida. E o pai, porque o pai podia não repartir, mas o pai repartiu. E a palavra repartir ali significa que ele dividiu em duas partes. Não quer dizer de partes iguais, porque o filho mais velho, na cultura judaica, o primogênito, ele sempre tinha direito a um pouco mais. Então é possível que ele, como repartiu, ele tenha dado a parte do filho e a outra parte ficou para o outro. Embora ele sendo o administrador, ele era o causador, né, daquela riqueza, era ele, então ele ficou administrando. E diz ali que por alguns dias ele ficou em casa, o rapaz, mas não ficou porque ele queria ficar mais um pouco com meu pai, com meu irmão. Tal. Não, é porque eram bens de animais, terras. Então ele tinha que transformar isso em uma moeda corrente, talvez o ouro. Então você não vende as coisas assim rápido. Aqui, estou com 10 boi aqui, quem quer comprar e tal. Então foi um tempo, esse tempo que não foi muito, mas que ele ficou ainda, foi só por causa disso. É só para trabalhar, para vender e transformar aquilo em moeda. E aí ele fez. A hora que ele colocou tudo na bolsa dele, ele vai embora. Ele partiu e diz a palavra que ele foi para uma terra distante. Queria ficar perto. Estou cansado disso aqui. Tem uma tradução que diz que ele para outro país. Eu vou até para outro país, lá ninguém me conhece. Quero saber mais desse negócio, dessa vida miserável de fazendeiro, de interior. E foi. E lá ele conheceu o mundo, né? Porque uma pessoa criada, às vezes, numa família cristã, evangélica, religiosa, o que passa na cabeça de um adolescente? Vocês não sabem, a maioria, porque vocês não trabalham com adolescente. Mas a Ana Rita e o grupo do Rap Teens, eles trabalham com os pré-adolescentes, praticamente, idade de 11 a 13 anos. Então, se vocês soubessem como é que é, e às vezes eles pedem fazer uma pesquisa, né, sem colocar um nome, porque se colocar um nome expõe a família, e muitos não vão expor, lógico, as dificuldades que eles têm, as lutas que eles passam, e eles colocam ali, né, no anonimato, eles colocam. E são coisas assim que a gente, pelo menos, não espera de gente criada no meio, né, nesse meio nosso. Eles colocam lá. E se você parar para perguntar e conversar, e esse jovem confiar em você, você vai ver o que eles vão falar. Eles vão falar várias coisas. Mas não fala porque não tem coragem, não tem intimidade, ou porque pode levar uma bronca, e aí ele não fala nada, não fala nada. Mas esse rapaz, o novo aqui, ele falou, eu quero ir embora, estou cansado. E tem alguns no nosso meio, que tem filhos desviados aqui, que alguns já ouviram isso. Já ouviram. E como é que bate no teu coração? É uma tristeza muito grande. Aquele pai ficou triste demais. Primeiro que ele matou o pai, pediu a herança, matou. Logo matou o pai dele. E depois que ele vai embora, o pai queria ficar perto do filho, não longe. E o costume lá, naquela época, era eles moravam tudo junto, tudo perto, um do outro. Né? Aqueles clãs antigos era assim, era com as tendas tudo próximo, as casas. E aí ele vai embora. Isso entristeceu muito o pai. E lá, você já sabe da história, porque isso aqui todo mundo fala, prega. Ele gastou dinheiro com um montão de coisa lá, até que chegou uma hora que não entra. O que acontece? Só sai. Uma hora o quê? Acaba. As noitadas de prostituição
dos que se desviam, dos jovens, vai afetar na saúde deles. Vai afetar. Essa saúde de hoje que os jovens têm, são fortes, a Bíblia diz, em todo sentido, né? Que estão no Senhor, são fortes no Senhor e são fortes fisicamente, de disposição, de manhã, de tarde, de noite. Se vai fazer uma programação, conta com eles, porque eles não se cansam. A Bíblia diz que eles se cansam, né? Os jovens, mesmo fortes, tal, se cansam. Mas os que esperam no Senhor é que não se cansam, né? Mas que disposição que eles têm? Não tem esse negócio de dar cochilinha à tarde, não tem nada disso. São fortes, literalmente. Eles podem fazer muitas coisas. E esse rapaz foi embora, acabou com tudo. Vendeu tudo, gastou todo o dinheiro que ele tinha. E aí, para piorar a história, sempre tem um negócio para piorar, né? Veio fome naquele país. Veio fome. E ali ele se viu, porque enquanto tem fartura, você tem um aqui, te dá um negocinho aqui, outro ali. Ele deve ter gastado o dinheiro com muitos amigos, mas veio fome, e aí na hora da fome, irmão, cada um cuida de si. Agora é para mim, é para minha mulher, para meus filhos. Não, o que eu tenho aqui só para a gente mesmo, acabou. E aí ele encontrou uma alma lá, generosa, e falou, o negócio é o seguinte, eu tenho uma fazenda, sabe de onde ele fugiu? Da fazenda do pai. Eu tenho uma fazenda, e tenho lá uma criação, não de gado agora, não, nem de ovelha. Eu tenho uma fazenda de porcos, que para ele era um animal imundo. Mas não tem jeito mesmo, tem para onde ir, né? E ele foi lá cuidar dos porcos. E lá ele quis comer. Lá ele não tinha agora que cuidar de um cavalo, de um gado, de um boi. Agora ele tinha que cuidar de porco. Tudo que ele não queria na vida era estar numa fazenda. Tudo que ele não queria, talvez ele fosse cuidar de porco. Foi exatamente para onde ele foi. É exatamente para onde os filhos, os nossos filhos, quando se desviam, vão. Para onde que eles vão? Eles vão para a prostituição. Se for rapaz, vai procurar as prostitutas, as adúlteras. Se for moças, vai se prostituir também. Os vícios, vai beber. Tudo que você não tem no meio é o que eles vão fazer. É exatamente isso. Vai passar coisas horríveis ali. Vai fazer coisas horríveis. E eles vão ver, praticar, porque é exatamente isso que está acontecendo agora. Se você tem um filho desviado e não está aqui, ele está vivendo uma vida de imundície, de pecado. Porque pecado é imundície, gente. Mas meu filho está desviado, mas ele usa camisinha. A camisinha não impede o resultado do pecado, a consequência do pecado na vida da pessoa. Você acha que impede? Pode impedir uma gonorreia, uma sífilis, pode impedir, de repente, até uma AIDS, pode até impedir. Mas, querido, não impede a consequência do pecado. E a Bíblia diz que o que mata o homem é o pecado. O salário do pecado é o quê? É a morte. Se ele está se prostituindo, ele está indo contra o mandamento do nosso Pai. Ele vai morrer. E ele vai morrer e vai para o inferno, se não voltar antes. Amém? Exatamente assim. Se teu filho está desviado, você precisa dobrar os joelhos e pedir a Deus, Pai, misericórdia. Todo dia, toda hora, se for possível. Porque se ele morrer, ele vai estar entre os pecadores. Porque é isso que ele vive. Então, aquele filho gastou tudo o que ele tinha que gastar. Mas graças a Deus, por isso que eu digo, então, né, veio nele a consciência. Puxa, o que ele pensou? Na casa do meu pai, tem muitos trabalhadores. E ali parece duas palavras, né? Estava vendo que tem outra, porque a pessoa rica, naquela época, ela tinha dois tipos de gente que trabalhava para eles. Um era o escravo, é o doulos, que é o cara que ele comprava, que ficava na casa. Mas nem sempre, numa colheita, por exemplo, não dava só para os escravos da fazenda colher tudo. Então ele contratava trabalhadores pela diária, que geralmente é um denário, é o salário de um trabalhador. Esse trabalhador é o trabalhador eventual, aquele que faz um serviço, igual você pode ter às vezes um empregado,
trabalha para você, mas quando você quer pintar a casa, você contrata um pintor. Então, ele pensou, na cabeça dele, ele pensou nisso. Ele nem pensou no escravo, não. Ele foi mais assim, se tivesse que pensar, ele foi mais longe. Ele falou, quantos trabalhadores do meu pai, tem tudo lá, tem fartura. E eu aqui morro de fome. Sei o que eu vou fazer. Vou chegar lá e falar, pai, pequei contra o céu, contra Deus, contra o Senhor. Eu não sou digno mais. Me trata como um trabalhador desse. Foi sábia essa decisão. O que vocês acham? Por isso que eu gosto desse rapaz. Gosto muito desse rapaz. Ele é um rapaz verdadeiro, sincero. Tá? Eu posso não concordar com as coisas que ele fez, mas que ele tinha uma clareza, que ele lembrou que tinha a casa do pai dele. Embora ele não fosse mais digno, porque ele se desfiliou, ele matou o pai, mas ele sabia que ainda tinha um lugar onde ele podia buscar abrigo, proteção, alimento. Graças a Deus por isso. E ele foi assim que ele fez. Ele abandonou tudo, já não tinha mais roupas, a roupa dele devia ser maltrapilho, ele era maltrapilho, uma roupa suja, rasgada, sem sandália, foi em direção. E diz a palavra que o pai o encontrou. O pai esperava, ele tinha uma esperança. Dizem que a esperança é a última que morre. Não sei se é a última, mas aquele pai tinha esperança do filho voltando, é que ele vê o filho e corre. E o filho, tudo que ele ensaiou, o filho tenta falar. Mas ele não fala tudo que ele ensaiou, porque o pai não deixa. O pai interrompe. Pai, pequei contra o céu, papapá, já não sou digno e tal. E aí o pai vai e manda logo. Aí o pai chama um servo, um escravo, um dolo, e diz, traz roupa para ele, traz sandália, traz anel. E manda, pega aquele novilho que era aquela... Geralmente no interior as pessoas preparam um animal sempre para o final de ano, uma festa, né? E os judeus, eles tinham festas, então eles usavam esses animais cevados para essas festas. Mas pega, fora de tempo, foi uma festa fora de tempo, e fez uma festa. E agora esse camarada, que é o mais velho, que se parece muito com a maioria dos que estão aqui, quando você pensar no mais velho, pensa em você, porque de repente você nunca se desviou, e para quem nunca se desvia, é muito complicado entender quando alguém volta e a gente abraça, a gente beija, e a gente trata bem, faz festa. É muito difícil você honrar alguém que só fez o mal, só trouxe prejuízo, escândalo. É muito difícil. E eu me considero mais parecido com o mais velho, porque, de repente, nunca abertamente me desviei. Porque desviar não pode ser só a ovelha que foi, mas pode ser também uma dracma que está em casa. Ele está ali, mas onde? Onde que ele está? Aí tem aquela palavra, lembra de onde caíste? Mas onde que ele está? Onde que ele está? De repente está escondido, está perdido dentro de casa. Tem um monte de gente assim. Quando digo não é só aqui, mas nesse grupo chamado evangélico, cristão, discípulo, pode chamar o que for. Mas a condição da pessoa é essa. E quando esse filho mais velho, o primogênito, que deve ser sempre o exemplo para o mais novo, mas chega, ele estranha, porque ele estranha que não quebrou a rotina daquela casa. Porque sempre chegava a mesma coisa, né? Rotina de fazenda, de roça é a mesma coisa. Mas naquele dia tinha som de música, tinha danças. Aí ele pergunta, chama lá um servo, o que está acontecendo aí e tal? Não era festa surpresa para ele, de repente, né? Que às vezes tem festa surpresa, aí o pessoal, todo mundo sabe, chega em casa, fica quietinho, mas todo mundo está escutando aquele murmurinho lá atrás. Apaga a luz. Aí, dia do aniversário, o que pode ser? Dia do aniversário, apagaram a luz, está todo mundo quietinho. É surpresa, geralmente é. Algumas vezes a gente até, não tem, mas... mas geralmente que você vê assim, chegou, não sei o quê. Mas não era. O som estava alto lá já, os instrumentos tocando, as danças. Então não era festa surpresa. E aí ele pergunta, não, que teu irmão, rapaz. Pô, irmão, uma benção que aconteceu. O que aconteceu? Teu irmão voltou. Sabe quando tu está esperando uma coisa boa e vê aquela notícia que te joga para baixo? Você está esperando uma notícia boa?
Festa deve ser alguma coisa boa. Teu irmão voltou. Meu, o quê? Pô, esse desgraçado, miserável, voltou? E ficou lá fora, meu irmão. Aí o cara foi lá e falou, puxa aí, chegou ele e tal. E por que ele não entrou? Não, ele não entrou porque está irado, ele está irado. Se naquela época tinha palavrão, ele deve ter xingado palavrão e tudo. É porque quando a gente está irado, geralmente a gente faz isso, amaldiçoa, xinga palavrão. Não se escandaliza não, mas eu já vi muita gente xingar palavrão. Crente, né? Crente. Na hora da ira, meu irmão, tu não sai assim, ó. A boca fala que o coração está cheio. Quando eu estou aqui na reunião, não é uma benção. Pô, aqui é joia, pá. Então, meu semblante muda. O negócio é quando você está no trânsito. Quando alguém te xinga. Quando alguém passa a tua vez numa fila. Aí a tua reação revela quem você é. Aí você começa, né? Quando chegar a tua vez, acabou. Não vai atender mais ninguém, não, hoje. O médico não vai atender mais. Você foi lá, acordou cedo, de madrugada, pagou o preço, e você viu que entrou uma pessoa na tua frente que não estava no combinado. Aí chega, não dá não, que ele tem que sair agora, acabou. Como é que você fica? Não é esse semblante que você está agora. Tenho certeza. Deve ficar caído assim, você. A palavra diz para você dar graças em tudo, né? Mas como que eu vou dar graças nessa hora? Graças a Deus. Vou ter que voltar amanhã de madrugada. É assim? Não é assim, eu sei que não é. Eu já vi, né, várias situações. Então ele ficou irado. E aí o pai volta. O que está acontecendo, meu filho? O que está acontecendo? Está acontecendo que o senhor está fazendo uma festa para esse miserável aí. É isso que está acontecendo, mas meu filho, ele estava morto, ele estava, né, perdido. Puxa, a gente nem tinha notícia dele, porque naquela época não tinha WhatsApp, né, celular. Hoje a gente nem se preocupa mais com ninguém. Que a pessoa dá recado ali, e está vivo, pelo menos está vivo. Mandou recado. Né? Tem mais preocupação. Mas ele não tinha telégrafo, celular, né? Os mensageiros para chegar no lugar muitos dias que levava. E aí, ele fala, tá vivo, rapaz, o cara chegou aí com saúde. E aí eu estou dando essa festa. Aí ele abre o coração para o pai. Ele nunca abriu o coração para o pai, eu acho. Ele diz uma coisa interessante. Ele diz, eu te sirvo. Quanto tempo? Toda a minha vida eu te sirvo. A palavra ali é sirvo. Esse sirvo aí é um sirvo de escravo. Eu nunca deixei de desobedecer. Quem é uma pessoa melhor do que eu, um filho melhor do que eu, o que vocês acham? Não desobedecia. O pai trabalhava, porque ele estava chegando, inclusive, do trabalho, do campo. Aparentemente, tudo certinho. Mas ele tinha uma coisa dentro dele. Ele falou assim, o senhor nunca me deu um cabrito? Lembra que ele falou isso? Ele está matando cevado agora, o novilho cevado. Ele estava matando algo bom. O senhor nunca me deu um cabrito para fazer uma festa com meus amigos. Olha o sentimento dele. Ele abriu, ele jogou para fora. Agora ele mostra o que está acontecendo dentro dele, o que acontecia dentro dele. Várias vezes aconteceu isso. E agora ele abre, ele está irado, indignado. Né? Ele abre para o pai e fala. O que o pai fala para ele, gente? Meu filho, tudo que tem aqui é teu. Eu não era. Porque lembra que o pai dividiu lá, separou? Lembra no começo? Ele separou a herança. Porque o que está ali escrito é que ele separou para o mais novo e do mais velho. Porque ele teve que dividir. Então, realmente, legalmente, era dele. Ele falou, você tem tudo. Tudo isso aqui é teu. O novilho, as coisas que tem aqui, tudo é teu. Mas eu quero fazer uma pergunta. Será que algum dia ele pediu para o pai um cabrito? O que vocês acham? Pelo contexto da história, não. Ele esperava o pai até dar. De repente o pai falou, poxa, meu filho é trabalhador, né? Meu filho, vou abençoar meu filho, vou dar para ele isso. Mas dá aquilo que já era dele. A mentalidade daquele rapaz, quando ele falou, eu te sirvo, e nunca desobedeci, era a mentalidade de escravo. Aquele filho, ele era um escravo. Ele não era escravo. Mas a mentalidade dele era de escravo. Como hoje,
no reino, vamos dizer assim, não sei se eu posso dizer no reino, mas no meio, no nosso meio, tem muita gente que a mentalidade dele é de escravo. E eu não quero que você confunda, porque, de fato, Jesus Cristo é o Senhor. De fato, nós deixamos de ser escravos do pecado e nos tornamos da justiça de Deus. Eu não quero entrar nesse mérito, mas eu quero entrar no mérito verdadeiro e real. Que nós fomos criados, fomos salvos, remidos, não para ser escravo, mas para ser filho. É isso? É esse o propósito de Deus? Que a gente aprende. Qual é o propósito eterno de Deus? Aí bota na ponta da língua. Ter uma família de muitos filhos semelhante a Jesus. Se pegar a genealogia de Jesus em Lucas, você vai ver que quando fala de Adão, Adão não tinha ninguém mais, né? E vai falando um monte de gente, filho de fulano. E quando chega em Adão, ele fala, Adão, filho de Deus. Porque esse é o desejo de Deus. Que eu seja filho. Mas só que a mentalidade desse filho mais velho era de escravo. E muita gente hoje, a mentalidade é de escravo. A Bíblia diz que eu sou herdeiro de Deus. Não diz? Romanos fala isso. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Porque eu sou filho. O escravo não tem parte na herança. O escravo não consegue. A Bíblia diz que se o homem não tivesse filhos, até poderia deixar os bens para um escravo mais antigo, o que ele desejasse. Né? Era o caso de Abraão. Abraão ia deixar os seus bens todos para o Eliezer, que era o escravo dele. Mas não é esse o propósito de Deus. O propósito de Deus é que ele tivesse um filho, herdeiro de toda a herança. Esse era o propósito. E foi isso que aconteceu. Todos os bens foram para Isaac. Deus, o nosso Pai, ele da mesma forma. Agora, porque muita gente está vivendo como escravo, obedece até, né, até rangendo os dentes. Eu vou. Mas como escravo. Ele não vai porque ele é filho. Ele tem que entender o que o Espírito Santo, ao ler essa palavra agora recentemente, me fez ver, foi isso. Você é filho. Você não é escravo. Muita gente não tem, sabe por que não tem? Tiago diz, você não tem por quê? Porque não pede. Você não pede. Eu sei que a gente quer complementar e espiritualizar o negócio, mas, gente, nós temos um Pai que é o Todo-Poderoso. É o Deus dono do ouro e da prata. É o Deus que tem o poder da vida e da morte. Mas como é que vive a maioria dos cristãos ou discípulos, ou sei lá o que você pode dar o nome? Que acho que o nome certo era filhos de Deus. Como é que vivem? Aí primeiro, pode ser como o primeiro, vive uma vida de rotina, uma vida sem novidade, uma vida que ele já está cheio de tudo e de todos. E aí vai viver a sua vida no mundo. Mas tem aquele que fica vivendo uma vida também que não é uma vida de felicidade, uma vida alegre. Ele está vivendo uma vida ali. Não, eu vou servir porque senão eu vou para o inferno. Olha que mentalidade. Por que você é um cristão? Para não ir para o inferno, eu quero ir para o céu. Está igual o outro. Ele está com o pai por causa das coisas que o pai pode dar a ele. Mas não é por isso. Nós estamos porque fomos criados por Deus. Para ser parte de uma família. Em consequência disso, lógico. Meu pai é rico. É dono do ouro e da prata. Lógico que eu vou viver tudo de bom. Vou comer o melhor de tudo que ele tem. Não tem dúvida. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvidas. Embora quando a gente vai para a guerra, aí vai rico e vai pobre, meu irmão. Não tem esse negócio, não. Quando tem guerra nos países sérios, né, ali você vai encontrar gente de todo tipo. Porque tem horas que você tem que ir para a guerra. E aí você tem que ceder o filho, o pai tem que ceder o filho para a guerra. E na guerra todo mundo sofre junto desse negócio. Não, é que eu tenho mais dinheiro, vou comprar aqui uma tenda anti-bala, né? Vou botar aqui uma... Não, lá todo mundo vai para a trincheira, todo mundo passa na lama, todo mundo come ração. Né? Lá é igual, guerra é igual. Então, às vezes, o pai tem que ceder um filho para a guerra. E nós sabemos que isso acontece, não tem dúvida. Mas que em tempo de paz, meu irmão, tempo de paz é fartura, é bênção.
Só que essa fartura pode não estar satisfazendo alguns jovens nossos, adolescentes. E aí eles estão pensando, porque parece que os mandamentos do Senhor são pesados. Ah, você não pode namorar. Ah, você não pode usar uma saia mais curta. Ah, essa roupa não é para você. Então, quando ela se compara com o mundo, aí ela, às vezes, se sente inferior. Ela, às vezes, não sabe que é o cuidado do pai, da mãe, protegendo. É uma proteção. A maioria dos filhos não sabem disso. A maioria dos filhos acha que isso é coisa do passado. Ah, no teu tempo era assim, hoje o meu não é. Ah, isso, eles sempre falam essas coisas. Se você tiver o coração do teu filho, ele abrir o coração, ele vai dizer por que ele está lá. Porque lá tem. Eu chego a hora que eu quero, eu me prostituo com quem eu quiser, eu como o que eu quero, eu visto o que eu quero, se eu quiser beber, eu bebo, e na casa do meu pai não é assim, não é mesmo. E não deve ser, e nem você deve abrir exceção. A casa do pai tem que ser um lugar santo, não é? É um lugar santo. Tem que abrir exceção. Ah, meu filho, você pode ouvir música mundana aqui, bota essa música que adora o diabo aqui em casa. Não, aqui em casa não. Aqui é santo. Nossa casa, eu e a minha casa serviremos o Senhor. Não tem nada de errado mas você explicar para ele o porquê. E viver isso. Não é só aquela religiosidade exterior de templo, ou de salão, ou de reunião. Não! Você tem que ser o que você é em todo lugar. Comprou? Paga. Você paga. Teu filho sabe que você paga as tuas contas? Ele vai te imitar. Um dia ele vai te imitar. Você é uma pessoa que trabalha, ele vai ser trabalhador. O que você for, claro que pode ter suas exceções, mas o que você for, geralmente teu filho vai querer ser. No outro dia, o Natan gosta muito do CR7, aquele jogador do Real Madrid. Aí ele falou, pô, eu queria ser filho dele. Aí, caramba, rapaz, jogou ali embaixo. Aí eu falei assim, você sabe que ele tem um filho, não tem? Sabe? Ele falou, sei. Falei, eu acho que ele, de repente, não gostaria de ser filho dele. Se ele me conhecesse, eu acho que ele ia querer ser meu filho. Porque ele não tem tempo para o filho. Não é? O pai está num país, daqui a pouco está em outro, é jogo, é concentração. Jogador não tem tempo. Dificilmente que eles tenham uma folga, umas férias. Dificilmente, mais famoso do jeito que ele é, quando está em casa é uma festa, é convidado para uma coisa ou outra. Dificilmente ele vai ter tempo. Então, às vezes, o filho dele está lá, poxa, queria que meu pai, né? Ele até vê o pai mais na televisão, ou no estádio. Mas isso não é suficiente. Ele queria dormir com o pai, né? Então eu falei para ele, ó, a diferença. E às vezes, esse sentimento que ele expressou é o sentimento dos muitos filhos. Quer ver, queria outra coisa, eu queria viver outro tipo de vida. Isso acontece. Isso é bom que aconteça, para você poder ensinar. Quando o filho tem liberdade de falar contigo. Mas quando não tem, você não fala nada, não sabe nada, e vai revelar isso depois, porque vai revelar. Uma hora a bomba estoura. E aí, não tem jeito. É ou não é? E aquele filho mais velho, que servia, guardava o mandamento, ele era infeliz na casa do pai. Com tudo que ele tinha, era infeliz. Como muitos são infelizes. Por quê? Porque ora e Deus não responde. Eles dizem assim. Fala assim, pô, já orei. Estou orando 1 ano, 2 anos, 10 anos, e Deus não responde. Já ouviram isso? É igual o outro, nem um cabrito você me deu. Querido, você tem que falar. Pai, eu quero um cabrito para fazer um churrasco. Senhor, eu quero fazer uma festa. Eu quero comer. Eu quero me divertir. Eu quero me alegrar com os meus amigos. Eu quero chamar os meus amigos para ir lá em casa, para sentar no nosso sofá bonito, né? Tem pai e mãe que às vezes não. Aqui não, vai lá para fora, fica lá fora. Teus amigos vão sujar o sofá. Eles vão. Pode me dar. Estou sem lenço. Esqueci de trazer o lenço. Obrigado. Deixa ele sujar o sofá. Deixa o seu filho ser criança. Deixa sujar a roupa, não pode sujar a roupa. Para que tem homo, pô? Tem a propaganda aí? Deixa ele sujar. Deixa ele brincar. É criança, gente.
Se ele tem saúde, quando não tem, não tem como fazer, mas tem saúde, deixa brincar, deixa pular, deixa gritar. Para de gritar. Coisa de velho isso. Né? Que não, ele só não grita porque ele não tem condição mais de gritar. Porque quando tinha, gritava. É assim ou não é? Mas aí fica colocando, querendo colocar. Eu não gosto muito dessas comparações, mas às vezes as pessoas fazem. E se você já fez, por favor, não faça mais. Alguém uma vez fez a comparação, e isso se faz muito. Falando com o Natan, não, mas você é filho do pastor. Ué? E pastor? Ele é criança como qualquer criança, sujeito a errar, sujeito a cair, ele é criança. Né? E às vezes a gente com essa falsa aparência de religiosidade, a gente quer muitas vezes, não, faz não, filho. Por quê? Não, porque tu sabe como é que é, né? Eu sou pastor. Não é por isso, gente. Isso vai trazer jugo, é um jugo humano, religioso, carnal. Ele não tem que fazer por causa do Senhor, do nosso Pai do céu. Em temor e amor a Ele. Não porque é filho de alguém. Ah, não, porque aí o que vão dizer de mim? Vão dizer que ele é um menino que fez bagunça lá na sala dos pequenininhos, que todo mundo faz, né? Aí você quer dar o exemplo. Não, tem que ficar quietinho. Gente, isso não existe. Deixa a criança ser criança. Dentro dos limites estabelecidos da doutrina e na demonstração do Senhor. Mas saiba que ele vai ralar o joelho, ele vai se machucar, às vezes vai quebrar um osso, naturalmente como toda criança faz. Vai subir em ar, vai cair, tudo que acontece vai acontecer com ele. Você não tem como impedir algumas coisas. Então deixa ele ser. Porque se ele ficar reprimido e não falar, um dia ele vai falar e pode ser tarde demais. Deixa ele confiar em você. Deixa ele saber que você é humano. Deixa eu falar um negócio aqui, não sei como é que vai cair, mas vai cair. Tem filho que às vezes nunca ouviu o pai ou a mãe dar um pum. Será que ele nunca soltou um pum, o pai ou a mãe? Mas essa coisa é natural. Ele soltar um pum perto de você. Olha a educação. Educação, soltar um pum. Claro que a gente, perto dos outros, a gente fala, aí segura, tá? Que é cultura. É nossa cultura. Mas, gente, a pessoa não viu uma vida normal, de família. Entendeu? Nós temos que aprender a viver essa vida. Eu estou dizendo para você, porque você tem filho, você que tem filho ainda tem chance dele te conhecer. Querido, deixa ele te conhecer como você é. Deixa ele conhecer os teus limites, as tuas falhas, as tuas fraquezas. Peça perdão se errar. Pô, me perdoa. Perdoa. No dia eu chamei ele de burro. Seu burraldo. Eu não falei burro, falei burraldo. Para amenizar. Né? Porque burro é muito forte. Mas burraldo é o quê? É o Aldo burro? Não sei. Aí depois eu fui pedir perdão. Ele ficou chateado e tal. Porque eu falo isso, ensino. Pai, não chama teu filho de burro, não, mas... Se vai comparar, compara com ovelha, pelo menos, né? Que é bíblico. Sou ovelha. É melhor. Aí eu pedi perdão a ele, porque eu vi que ele ficou chateado, porque não é meu costume fazer isso. Mas às vezes a gente faz, e quando fizer, e se fizer, porque pode fazer, né? Pode acontecer. Então, peça perdão. Olha, você quer um exemplo agora da nossa vida religiosa? Eu vou dar para vocês. Quando você ora, como é que você se refere a Deus? Eu estou falando Deus porque Deus é um termo geral, supremo. Deus é o Criador. Quando você chega a chamar alguém de Deus, é porque ele é supremo, ele é o Criador. Então, Deus. Mas Deus tem um nome, não tem? E Deus também, ele foi revelado para nós, não a antiga aliança. Por isso que eu falei da música da antiga aliança. Dificilmente você vai ver na antiga aliança alguém chamar Deus de Pai, porque quase não tem, quase não se poucas vezes, e de uma forma muito assim superficial. Se você ler o Antigo Testamento, você vai ver. Deus é chamado do Supremo. É o Jeová, é o Senhor, é Adonai. Ele é o Supremo. Dificilmente você vai ver. Tem até esse termo Pai, que na maioria das vezes se refere a homens, ou a Deus, mas de uma forma muito indireta. É uma forma indireta. Mas quando você entra na nova aliança, no Novo Testamento, aí está a coisa.
Aqui mesmo em Lucas, eu li em Lucas 15, mas Lucas, não vou ler o texto, mas Lucas 11, quando Jesus está orando e eles pedem, um dos discípulos ali pede, e eu acho que ele era um dos discípulos de João Batista, porque pelo menos 2 eram discípulos de João Batista, quando se tornaram depois seguidores de Jesus. Acho que era André e um outro, que a Bíblia não dá o nome. E ele fala assim: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. E os fariseus também oravam. Então, o tipo de oração deles era um tipo que se referia a Deus como o Senhor. Mas quando Jesus ensina, como é que ele ensina a chamar Deus? Pai. Pai nosso que estás no céu. Quando você ora, como é que você fala com Deus? Você pode até falar Pai, mas a maioria das vezes você fala Senhor, Deus Todo-Poderoso. Aquelas então mais clássicas, elas... Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É assim, eu lembro quando lá onde eu congregava, eles oravam, quando eles impostavam a voz até ficava diferente. Em alguns lugares mais pentecostais, assim, Senhor meu Deus e meu Pai, é em tua presença agora, Senhor. Eles mudam, né? Parece que, eu não sei o que acontece, mas a pessoa muda o tom da voz, muda tudo. Reverência, queridos, não precisa disso não, é meu Pai. Ele é o meu Pai. Meu Pai, até o pai, quando o filho fala, até quando ele não sabe falar direito, o pai entende. Mais a mãe, né? Mas o pai também entende. O pai entende. Quando está começando a falar, ele não precisa aprender a falar, a fazer uma oração, né? Colocar o verbo no tempo certo. Nós, geralmente, quando fazer uma oração em público, nós usamos, né? Até procuramos conjugar o verbo certo. Lembra que eu falei aqui do verbo? Eu peco, tu pecas. Ninguém fala tu pecas. Isso é muito difícil, a gente fala tu pecas. Quando eu falo tu, geralmente falo errado. Falo, tu peca, né, rapaz? Ou então eu falo, você peca. Né? É uma coisa assim que a gente usa naturalmente. Agora, quando você não tem um relacionamento real, mas é formal, você, então, é maior dificuldade para orar. Eu não gosto, por exemplo, de orar em público. Porque, às vezes, você não está orando para o pai, você está falando com as pessoas. Você não está falando com o teu pai. Lá no quarto, quando eu vou para o quarto, ninguém está me vendo. E eu falo, sabe, naturalmente. Erro. Se eu errar, eu sei que eles sabem que eu erro, né? Mas eu tenho liberdade de falar. Em público eu já fico com dificuldade. Não, eu falo isso aqui não, porque pode estar errado. Aí a pessoa vai pensar. Gente, nós não podemos usar a palavra. E tem gente que usa a palavra Senhor como se fosse vírgula. Nem sabe o que está falando. É como o gentio que ora, que faz uma reza, ou que ora sem saber muitas palavras. Gente, foi muito simples a oração que Jesus ensinou. Pai nosso que estás nos céus. Revelando uma família, porque ele fala do pai, mas ele fala dos nossos. É o pão nosso, é família. Ele revela Deus como pai de uma família. Não é uma coisa pessoal. Meu pai. Não é meu pai, é pai nosso. Mas por quê? Porque ele está se referindo à família. Porque a igreja só existe como família. A igreja só existe quando 2 ou 3 se reúnem em nome dele. É assim ou não é? É. Ele é o meu pai. Então eu tenho que exercitar, inclusive, vocês também. Eu tenho muita dificuldade. Quando eu acabei de dar essa palavra lá no grupo, eu falei, gente, eu vou orar, porque se vocês forem orar, vocês vão julgar uns aos outros. E a mim vocês podem julgar. Porque quando você ora, você fala Pai, mas fala Senhor, mas fala Deus, mas fala um montão de coisa. Isso significa que você ainda não tem uma intimidade com Ele, porque é um exercício. Então eu quero dar um conselho para você. Quando orar, casa, Jesus deu, né? Falou, entra no teu quarto e fecha a porta. De preferência, fecha a porta e começa a chamá-lo de Pai. Jesus é Senhor? Ele é o nosso Kyrios, né? O Cúrios. Ele é, lógico que é. Eu não estou tirando dele como Senhor. Mas meu Deus é meu Pai. Eu estou até voltando agora à leitura dos Evangelhos. Acho que eu tinha que ter feito isso há muito tempo. Por isso, porque você vê Jesus revelando a Deus como Pai.
Lembra do Filipe? Quando ele falou assim, do Pai. Aí o Filipe, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Olha, Jesus já andou com ele 3 anos, pregou, ensinou, falou. Agora ele falou que só uma coisa que bastava se ele fizesse. Mostra-nos o Pai. Que coisa, já pensou como você ia se sentir? Se você passou com a pessoa a vida toda e agora ele pede algo que, como se tudo o que você fez não tivesse valor nenhum. Aí ele falou assim, Filipe, quanto tempo eu estou com vocês? Quem me vê a mim, vê quem? É o Pai. Jesus veio nos revelar a Deus como Pai. Por isso que você vê Jesus conversando, lê o capítulo 17 de João, Pai. Algumas vezes ele chama Jesus, eu estava vendo, de Deus. Quando ele quer se referir a esse Deus supremo. Quando ele está na cruz, pega as palavras só de Jesus na cruz. A palavra de intimidade e comunhão, ele sempre vai usar Pai. Mas quando ele se refere a Deus como juiz, até uma expressão que não está traduzida, né? Eloi, Eloi, ou Eli, Eli, tem 2 partes que fala. Aí ele diz Deus, porque ele está debaixo de uma condenação. Deus meu, por que me desamparaste? Porque ele sabia que o Pai nunca haveria de desampará-lo. Que o Pai tinha um controle. Mas como Deus, ele estava julgando a humanidade em Jesus. Ele está tratando Jesus como filho do homem. E então ele trata, ele ali, aquele momento é um momento de castigo, de todo tipo de mal. Mas quando ele fala com o Pai, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Pai, entrega o meu espírito. É um momento de comunhão. Então eu sei que muita gente ora com expressões erradas porque recebeu isso. Eu recebi essa herança. Tenho maior dificuldade. Eu uso muitas vezes ainda termos como Senhor, para não usar o tu, né? Porque o tu vai exigir eu conjugar o verbo melhor. Você. Hoje em dia tem muita gente já usando esse termo. Acho que a americana é mais fácil para usar isso aí, mas eu não sabe, não é questão de intimidade, não. Mas é questão de cultura. Então, dificilmente eu chamo... Até um filho chamar o pai de você, eu não gosto. Eu ainda estranho. Falo, não, pai, Senhor. Senhor. Mas como o Senhor no português não tem muita diferença, né? Até tem um S maior, maiúsculo, para nós. Talvez em outras culturas, línguas, eles têm mais facilidade. Mas Senhor é o Senhor Joaquim, Senhor José, Senhor Jesus. A gente não sabe a diferença. Talvez pela forma de falar. Em outros lugares, de repente, tem os lordes. O cara fala de um lorde, é um lorde, meu irmão. Sou lorde. Chamar o cara de outra coisa, talvez não tenha diferença, seja comum. Então, na nossa linguagem, a gente revela a nossa comunhão. Eu não estou dizendo que isso determina, não, por favor. Mas você precisa exercitar. Mais do que exercitar a palavra, você precisa exercitar o teu direito de filho. Abrir teu coração com o Pai. Você está precisando de quê? Fala com Ele. A Bíblia diz, tem alguma necessidade? Tem. Fala com Ele. Ele supre as nossas necessidades. Ele ouve a minha oração. Qual é o Pai? Ó, qual é o Pai? Pai, né? Que estou falando, né? Que o seu filho pedir pão, dá o quê? Pai, eu estou com fome. Dá um pedaço de pão. O que o pai dá? Não, seu miserável. Vou te ensinar você agora uma lição. Para você dar valor ao pão. Coma uma pedra. Pega essa pedra. Eu sei que tem muitos pais ignorantes que às vezes faz isso, né? Bota o filho para comer um ovo quente, bota um ovo quente na mão do filho, em time de disciplina. Isso é ignorância. Mas qual é o pai, disse Jesus? Se o filho pedir pão, vai dar o quê? Pão. Se pedir, pedir. Ah, mas precisa pedir pão. Você pode querer falar para Jesus. Jesus deve estar falando outra coisa aí. Precisa pedir, filho precisa pedir. Jesus que falou. Se o filho pedir pão, ele dá pão. Se o filho pedir ovo, dá ovo. Se o filho pedir peixe, ele vai dar peixe. Ele está dizendo que o filho pede. O filho pede. Você está entendendo que o filho pede? Ah, mas filho precisa pedir? Precisa. Aí ele diz assim, ora, se vocês que são maus, vocês os pais aqui, eu incluo, sabem dar coisas boas para o seu filho, né? Se pudesse, a gente daria uma vida diferente para os nossos filhos. O que eu não tive, eu quero dar. Tem pai que fala isso. Erradamente.
Se puder, glória a Deus. Se não puder, meu querido, não vai roubar para dar aquilo que você não teve. E nem vai fazer dívidas para dar aquilo que você não teve. Não teve, não teve. Não deu, não deu. Ah, não, mas, pô, meu filho, eu sou servo de Deus, eu sou filho de Deus. E aí, pô, o filho do cara lá, macumbeiro, às vezes o cara lá, ateu e tal, tem isso. Eu vi um cara uma vez falando isso para mim. Fico olhando para ele assim. Eu não tive palavra na hora, né? Porque ele já tinha dado até o que ele não podia. Ele falou, não, meu filho tem que ter aquele... Eu uso até uma expressão chula lá para se referir ao vizinho. Mas, querido, não é assim não. O filho precisa de um pai. Ele não precisa desse negócio que anda em 2 rodinhas agora no shopping, já viu? Natan está brigado comigo por causa desse negócio. Falei, rapaz, olha só. Falei para ele, a gente já leva uma vida tão sedentária hoje em dia, que o único lugar que as pessoas têm para andar é no shopping. Porque pega o carro, vai para a escola, pega o carro, vai para ali, pega o carro. Aí quando chega no shopping é o lugar de andar. Aí no lugar de andar, sobe naquelas 2 rodinhas e vai. Eu falei para ele, não, isso não é da minha cabeça, não. Mas você pode fazer uma coisa, ora o Pai Celestial. Se Ele inclinar o meu coração, ou de algum tio teu, de alguém que te gosta de você, quiser dar, problema. Mas meu coração está fechado, por enquanto. Para isso. No dia ele me pediu um iPhone 8, parece. Eu falei, meu Deus, nem eu tenho isso. Negócio de iPhone? Eu não tenho iPhone, rapaz. Quem você quer iPhone? Mas por causa da pressão que existe no mundo. E tem pai. Tem pai? Ai, meu filho está pedindo um iPhone. Vou fazer uma surpresa para ele. Eu vi uma mulher falando, não sei se ela é psicóloga agora, falou assim, meu filho, se você não tem um iPhone, tu vai dar iPhone para o teu filho. Deixa ele começar a trabalhar para saber quanto custa um iPhone, rapaz. A menina falando lá, a senhora, não sei se ela é psicóloga, ela falando isso. Pai querendo dar o que não pode, querendo dar o que você pode. Dá comida para ele, dá roupa. Se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas, quanto mais o Pai Celestial dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Você tem que pedir. Fala com ele. Arrasou com ele, convence. Tem filho que convence o pai. Não, pai, mas olha só isso aqui. E prova que aquilo ali é bom. Aí ele vai fazer o quê? Se me provar que é bom, aí eu abro o coração. É mesmo, né? Isso aqui é legal. Tem que provar para Deus, mostrar que aquilo não vai ser só um ato egoísta teu, como uma criança que pede, eu quero esse negocinho de Lego de montar. Pô, fui ver uns Lego, falei, meu Deus, é muito caro esse negócio, Lego, pô. Na minha época não tinha esse negócio de Lego, mas tá bom, vamos comprar um Lego. Aí compramos um Lego. Depois que montou, o Lego ficou lá na estante. Não serve para mais nada. É só para montar. Né? É a geração, é essa geração. Queridos, você tem que ter sabedoria para criar os seus filhos. Amém? Eu quero ser um pai que no futuro ele diga assim, pô, eu quero imitar meu pai. Eu quero ser como ele. Eu quero orar como ele. Eu quero ler a palavra como ele. Eu quero pregar como ele. Pô, isso vale a pena, porque as outras coisas, queridos, são passageiras. Elas vão acabar. Amém? Então, não só chamar Deus de pai, mas tê-lo como pai, que é o mais importante. Amém? Minha hora já foi embora. Dava para falar mais um pouco, mas eu vou parar por aqui. Mas olha, isso é revolucionário. Isso tem sido revolucionário na minha vida. Uma revolução. De eu entender, não saber, mas de eu entender e viver Deus, meu Deus, como meu Pai. Ele é Senhor? É. Ele é juiz? É. Um filho não pode ter um pai juiz? O filho de um juiz não tem um pai juiz? Mas ele é juiz para o filho? Não, ele é juiz. Mas para o filho dele? Não tem presidente que tem filho? O presidente é o que para o filho? É pai. É presidente? É. Pode ser um general? Pode. Ele é general. Em público, ele talvez tenha que tratá-lo assim. Principalmente se ele fizer parte das Forças Armadas. Mas se ele está em casa, ele vai falar, senhor general, meu pai general, não é nada disso. Pai, papai,
É intimidade. O nosso Deus é Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, soberano. Mas sabe o que Ele é? Eu quero te contar uma novidade. Sabe o que Ele é? É meu Pai. Ele é meu Pai. E eu preciso viver assim. Eu preciso falar com Ele. Até na hora, se de repente a coisa está muito rotineira, eu preciso de um sopro do Espírito Santo. Às vezes a coisa está muito parada. Pedir para Ele dar um sopro, né? Dá um sopro. Estou muito na rotina. Estou muito no automático. Eu quero uma coisa, eu quero ser cheio, eu quero novidade, eu quero alguma coisa que o Senhor tem para mim. Abre a janela dos céus. Aleluia. Ou se você está querendo fazer uma festa, não tem um cabrito para se divertir com teus amigos, querido, fala isso com teu pai. Você é herdeiro de Deus. Você é cordeiro com Cristo. Isso é muita coisa. Amém? Glória a Ti, ó Pai. Glória a Ti, Senhor Jesus, por ter nos adotados para ser Teus filhos. Aleluia. Aqueles que puderem ficar de pé, por favor, façam isso. Nós vamos orar. Quem é Deus para você? Amém. Deus é o meu Pai. Se tem alguém aqui nessa manhã que ainda não tem Deus como Pai, eu quero te dar essa oportunidade de você recebê-lo por revelação nessa manhã, entregar sua vida a Ele e falar: eu quero que Tu sejas meu Pai. Ou se tem alguém aqui que se desviou por talvez não entender que aquela vida era a vida melhor que Ele tinha para você. Eu gostaria que aqueles que oram pudessem orar nesse momento por pessoas que estão perdidas, porque Ele disse: se meu filho estava perdido e foi achado. E a expressão de Jesus, Ele disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Sei se entrou alguém aqui, se tem alguém me vendo na internet, no Facebook, está afastado da casa do Pai. Eu não posso deixar de abrir um espaço. Tem alguém aqui assim, que quer voltar hoje para os braços do Pai? Eu te convido a você vir aqui na frente. Deve ir no altar. Deve vir aqui na frente, aqui, ó. Esse espaço que está aqui liberado para você. Sai do teu lugar agora. Em nome de Jesus. Sai do teu lugar agora, em nome de Jesus. E vem aqui e diga assim: sou eu. Esse cara sou eu. Ou essa cara, né? Dependendo. Mas diga assim: sou eu. Eu quero voltar hoje para o meu Pai. Eu quero voltar. Eu sinto, sabe? Eu sinto que tem gente aqui assim, desviada. Vem em nome de Jesus. Bom Pai. Vem em nome de Jesus. É quem Tu és. É quem Em nome Tu de Jesus. és. É quem Na Tu casa do Pai, és. a fartura de Sou tudo. amado por Ti. Tudo de bom tem na casa do Quem Pai. eu sou. É quem eu Alguém sou. que nunca teve Deus como Pai também. É quem eu sou. Talvez não teve um És Pai como bom, referência. bom Pai. Você tem muita dificuldade de ouvir de Deus como Pai. Então você pode hoje também se render a Ele. Falar: eu quero ser teu filho. Me adota. Quando você vai no orfanato, as crianças ali, o que elas querem mais do que uma visita é ter um pai. Ter um pai, uma mãe, uma família. Quando você vai ali, eles pensam assim: bem que esse poderia ser meu pai. Como eu gostaria que essa pessoa fosse meu pai. Quantas crianças que você já teve a oportunidade de visitar em um orfanato, em um abrigo, você acha que já pensaram e desejaram ter você como um pai? Então, se talvez você esteja órfão hoje, não de pai e mãe, mas órfão espiritual, não tem uma identidade de filho de Deus ainda, você quiser fazer isso hoje, olha, está aberto aqui, a porta está aberta, escancarada. Está escancarada para você vir e falar assim: eu quero ter um pai, eu quero que Deus seja meu pai. Sabe, eu sinto alguém com uma carência tão profunda assim, porque eu também tive essa carência.
Mas Ele se tornou meu pai, eu me tornei seu filho. Pelo poder de Jesus, Ele me deu o poder de me tornar filho. E Ele quer te dar o poder de se tornar filho. Tem alguém aqui que ainda não se sente filho de Deus, mas quer nessa manhã, ou nesse dia, se tornar e falar assim: eu quero ser filho. Sai do seu lugar agora. Se eu pudesse, eu ficaria aqui falando muito mais coisas. Mas eu sei que é suficiente o que o Espírito Santo, porque dentro de você, você sente essa necessidade. E aí eu não preciso falar muito, só dizer: esse vazio, essa necessidade, é até que Deus se torne seu pai. Porque a hora que Ele se tornar seu pai, tudo foi resolvido. Amém? Eu vou orar agora. Irmãos, eu tive no início da reunião exatamente essa. Eu não sabia que o Modesto ia pregar sobre isso, mas quando nós começamos a adorar o Senhor, Ele me lembrou aqui Isaías 43, versículos 6 e 7. Diz assim: direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todo aquele que é chamado pelo meu nome, que criei para a minha glória, e que formei e fiz. E o Senhor falava para mim: profetiza aos quatro cantos, porque é tempo de trazer os desviados para a minha casa, para a igreja. Nós somos a casa de Deus, nós somos a igreja. Eu não sabia a palavra que ia ser compartilhada aqui, mas eu entendi no meu espírito que isso não é apenas para a reunião de hoje, para esse momento agora, mas isso é um tempo que a igreja está vivendo, onde o Senhor quer trazer os seus filhos de volta, onde o Senhor diz a nós como igreja para profetizar ao norte, ao sul. E eu queria fazer isso aqui agora. Vamos declarar nas quatro direções que o Senhor é Deus do universo, que vem os seus filhos de todas as direções, do norte, do sul, do leste, do oeste. Nós declaramos que venham, que se solte, sejam liberados. Norte, solta os filhos de Deus, que o sul libere os filhos de Deus, que venham de todas as direções, de todos os cantos. Isso não é um momento apenas para agora, para essa reunião, para as pessoas que estão aqui, mas o Senhor diz que Ele vai trazer pessoas desviadas ao nosso convívio, que vai colocar você em contato com pessoas desviadas no teu trabalho, na tua casa, na tua vizinhança, para você não perder a oportunidade, porque é o Senhor que está trazendo, Ele que está liberando dos quatro cantos todos aqueles que são chamados pelo seu nome, para que venham para a casa do Pai. Que é o tempo do filho pródigo voltar para a casa do Pai. É tempo de nós recebermos os filhos pródigos, porque o Senhor está reforçando o seu exército nesses dias, e Ele não vai perder aqueles que Ele conquistou com o seu próprio sangue. E é tempo de receber os filhos pródigos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria dizer também algo. Estava ali, eu nem vim aqui, mas eu creio que é de Deus. Muitas pessoas, elas ouvem a palavra, muitas pessoas querem entregar a vida a Cristo. E eu creio que até entre nós, igreja, nós não existem pessoas que não entendem normalmente por que nós chamamos as pessoas a saírem do seu lugar e virem aqui à frente. Deixa eu dizer uma coisa para você. A nossa fé é pública. Vou repetir. A nossa fé é pública. O Senhor nos chama para ser sal e luz. Sal, Ele não salga dentro do saleiro. Ali Ele já é. E muitas pessoas que são cristãs apenas dentro de um local, de uma celebração, de uma reunião, quando na realidade precisam salgar o mundo, mas tem vergonha, tem dificuldades, porque não se torna pública a sua fé. Somos chamados para ser luz. A luz tem que brilhar nas trevas. A luz tem que brilhar aonde existe uma situação que, na realidade, Deus não está sendo glorificado. Eu quero dizer para você que está aqui me ouvindo nessa hora, muitas vezes chega um bandido, um marginal, perto de alguém, né,
e ele quer roubar alguma coisa, um carro, por exemplo, que é o que muito acontece, e ele declara: perdeu. Perdeu. Perdeu por quê? Porque debaixo da ameaça de armas, de tudo, a pessoa acaba entregando aquele bem que ele quer. Nós também podemos dizer isso hoje. Um carro é um bem precioso. Normalmente, o ladrão, ele quer um bem precioso. Eu quero dizer, a tua vida é preciosa. Você tem mais valor do que o carro mais caro existente no mundo. E eu vou dizer para você, você é mais precioso que o mundo inteiro. Porque assim o Senhor diz. Uma alma, uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Isso é para você entender quanto você vale. Quanto você vale. E normalmente nós pedimos para as pessoas virem à frente. Sabe por quê? Porque a gente quer dizer para o diabo: perdeu. Perdeu. Queremos dizer para a carne que quer fazer a vontade do inimigo: perdeu. Você perdeu. E se você quer realmente seguir Jesus, se você tem fé, está sentindo no coração, você pode no teu lugar mesmo dizer: diabo, você perdeu na minha vida, eu agora vou lá me entregar a Jesus. Então, em nome de Jesus, não tenha vergonha, porque como cristão e cristã você vai brilhar nesse mundo de trevas, diante dos seus parentes, seus amigos, diante das pessoas que rodeiam você. Então você aí no teu lugar agora, você que está desviado, está amarrado pelo diabo, porque o diabo é que quer levar você para viver no mundo, diz para o diabo: perdeu, estou voltando para a casa do meu pai agora. Você que nunca entregou a vida para Jesus, mas você está aqui porque o Senhor te trouxe, diz para o diabo: perdeu, porque agora eu vou entregar minha vida a Jesus, vou sair do império das trevas e vou para o reino do Filho do seu amor, e vou agora. Não quero perder mais um momento na minha vida. Sai do teu lugar, querido. Sai do teu lugar, querida. Em nome de Jesus, diga para o inimigo: perdeu, eu agora sou de Cristo. Eu agora estou voltando para a casa do Pai. Eu agora quero viver uma vida cheia do poder de Deus. Uma vida cheia de alegria, uma vida com paz, uma vida de vitória. Sai do teu lugar aqui e vem, porque o Senhor vai transformar a tua vida. Vai haver festa, não só aqui, como no mundo celestial também. Porque diz a palavra que há uma alegria nos céus quando o pecador se arrepende. Então sai do teu lugar, querido, e vem. Sai do teu lugar, querida, e vem. Porque o Senhor quer fazer uma grande festa por causa da tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu sei que tem mais gente aqui, está na luta, na batalha, mas o Senhor quer você aqui agora. Em nome de Jesus, entrega tua vida ao Senhor, entrega teu coração ao Senhor, e com certeza você vai ver, vai experimentar a glória de Deus. Satanás perdeu. Aleluia. Sai do teu lugar em nome de Jesus. Aleluia, o convite está feito para você. A palavra está dada. O Senhor usou vasos aqui diferentes para falar com você nesta manhã. Ainda há tempo para você. Pede licença à pessoa que está no teu lugar. Não deixe o diabo te considerar amarrado aí no teu lugar. Sai do teu lugar e vem em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, a oportunidade foi dada a todos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar. Em nome de Jesus, por cada uma dessas vidas, Senhor, que veio. Se uma vida vale o mundo inteiro, se um filho perdido volta para casa e o pai se alegra, Senhor, com certeza teu coração está alegre, tremendamente alegre. E eu sei que nesta hora todo mundo celestial está em alegria, está em festa, por causa de um pecador que se arrependeu, por causa de um filho que voltou para a casa do pai, por causa de um filho que estava tratando o Senhor como sendo apenas
aquele Senhor que é uma pessoa que não é pai. Mas, Senhor, vai ter uma mudança neste dia. Oh, Pai, vai ter uma transformação. Muito obrigado. Agora nós abençoamos essas pessoas. Nós declaramos sobre elas, Senhor, a Tua bênção. Declaramos sobre elas a Tua unção. Declaramos sobre elas o Teu Espírito Santo. Senhor, renova os dons que estiverem, Senhor, na vida delas. Senhor, aqueles que estão voltando para casa, que estiverem, Senhor, amortecidos, em nome de Jesus. Usa, Senhor, essas vidas de uma maneira poderosa, que cada uma delas, Senhor, frutifique a 30, a 60 e a 100 por um, Senhor, porque estamos no tempo do fim. Senhor, precisamos de guerreiros, precisamos de pregadores, precisamos de ceifeiros, precisamos de obreiros, Senhor, e tenho a certeza que Tu estás levantando essas vidas para a Tua glória. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, nós abençoamos essas vidas, declaramos a Tua bênção e a Tua vitória completa, Senhor, sobre eles, ó Pai, em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Que Deus abençoe, queridos, vocês, amém? Em nome de Jesus, o Senhor é com vocês. Esses irmãos vão fazer um convite para vocês aqui, gostariam de anotar.